A proposta do mês de março, a temática para o mês de março é essa que está projetada: maturidade do discípulo, crescimento com profundidade. E a ideia é a gente trabalhar essa questão do crescimento de um discípulo, crescimento de um cristão, crescimento de um crente diante de Deus. Essa é a proposta do mês de março. E eu espero que você possa aprender bastante, como eu também, e também esperamos que possamos crescer no conhecimento da palavra e, acima de tudo, na vida, não é? Ontem eu conversava com uma pessoa e essa pessoa falava sobre o quanto que ela queria crescer na vida. Quando a gente fala de crescer na vida, a gente pensa logo em dinheiro, né? Mas não era esse tipo de crescimento que essa pessoa estava me falando que queria crescer. Ela estava querendo crescer na vida pessoal, que estava querendo crescer em seus relacionamentos, em seus temperamentos, em seu caráter. Achei muito legal. Difícil a gente ver gente priorizando o crescimento interno. A gente se preocupa muito com a conta bancária ou com os nossos diplomas e certificados, né? E a gente não pensa e reflete no crescimento pessoal. Pois é, o mês de março a gente vai estar falando sobre maturidade do discípulo, crescimento com profundidade. Por favor, Raquel, quando a gente fala de crescimento, surgem duas perguntas que não podem se calar. Qual é o nível de crescimento cristão em que eu e você nos encontramos? É a primeira pergunta. Será que eu estou num nível legal? Será que eu tenho aumentado os meus níveis de crescimento? A segunda pergunta já sou um crente maduro? Ou sou um cristão ainda imaturo? Deixa eu falar uma coisa. A psicologia, ela tem dado uma contribuição muito grande no ciclo de vida que a gente chama de terceira idade, que, segundo o nosso pregador do mês passado, começa a partir dos 60 anos. Então, o pessoal que tem 60 anos em diante já se considere incluso nesse ciclo de vida da terceira idade, tá certo? A psicologia tem dado uma contribuição que muita gente chega na terceira idade sem maturidade. Ou seja, cresceu, aumentou cronologicamente, mas não amadureceu na vida. E aí é um transtorno. É um transtorno. E a psicologia tem dado essa contribuição, identificando essa característica hoje da terceira idade, que é uma terceira idade que cronologicamente está avançada, mas que, na maioria dos casos, há uma imaturidade muito grande em lidar consigo, em lidar com os outros, em lidar com a vida de um modo geral, até mesmo com a aproximação do fim, né? Então seria importante a gente fazer essa pergunta aqui. Você já se sente uma pessoa madura na fé, na vida com Deus? Ou você diz, não, pastor, eu, apesar de ter tanto tempo na igreja, eu ainda me sinto uma pessoa
imatura. A gente tem o que a gente chama de alguns textos problemas, ou uma problemática, me permita usar a expressão. Por favor, Raquel, próximo. São esses textos aí que a gente poderia dizer que são alguns textos problemas ou uma problemática. A Bíblia fala em seus autores que alguns cristãos deveriam ter amadurecido pelo tempo que já tinham de fé, de experiência com Deus, e não amadureceram. Então por isso que é importante a gente falar sobre o crescimento da vida com Deus. Porque é possível que eu e você, a gente já devesse estar num outro nível, num outro estágio de vida com Deus. E não, a gente está encruado, a gente está amarrado, parece que a gente não desenvolve algumas coisas e repetidamente a gente permanece nelas. São os textos que estão aí, por exemplo, não mais sejamos meninos. Paulo fala que é possível que haja meninos na igreja, e os meninos são inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, né? Tem muita gente na igreja assim, apesar da idade cronológica, pessoas com 40, 50, ainda é levado por qualquer vento de doutrina, se deixa ir, não tem critério na palavra. Bem, fulano está pregando, fulano escreveu isso, mas o que diz a Bíblia? Eu posso ver os outros textos para entender se o que fulano Beltrano está pregando na televisão, ou escreveu no livro, ou eu ouvi uma mensagem na igreja, é verdadeiramente bíblico ou é só uma coisa que aparenta ser verdade, mas não é? Então, Paulo estava preocupado que poderíamos ser meninos inconstantes, levados para um lado e para o outro. Ele usa uma outra expressão em 1 Coríntios 13, 11, quando ele diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Aqui ele está fazendo toda uma argumentação sobre o amor, e ele fala que a vida sem amor é uma vida sem amadurecimento, onde a maior revelação de Deus para a gente é amar o próximo. E aí ele usa a figura de menino, que as coisas outras são coisas de menino, mas que o que Deus de fato quer para o seu povo é que o seu povo vive em amor, como uma espécie de, se você está vivendo em amor, você é um cristão maduro. Mais ou menos isso que Paulo estava dizendo. E o texto de Hebreus, que é um texto forte, por sinal, que diz assim: porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: as pessoas que não crescem na vida cristã não discernem o bem do mal. As pessoas que não crescem na vida cristã não conseguem se alimentar de coisas sólidas. Precisa ainda de mamadeira, do mingau, né, da papinha. Não pode comer uma feijoada. Mais ou menos é isso que Paulo está dizendo. Não pode ter um alimento suculento. Mas é interessante que no texto de Hebreus, eu falei Paulo, me corrijam, não é Paulo, a gente não sabe quem foi o autor de Hebreus. É possível que seja, mas a gente não pode falar com assertividade. O espanto de Paulo é que aqueles crentes... Paulo, lá vai. O espanto do escritor de Hebreus é que aqueles irmãos já deveriam ter amadurecidos, mas não tinham amadurecido.
Aqueles irmãos já deviam estar recebendo alimento sólido, mas não podiam receber alimento sólido. Aqueles irmãos já deviam estar discernindo entre o bem e o mal. Um exemplo, quando você vê uma pessoa que na igreja tudo fala mal, pode entender, essa pessoa é criança. Ela não discerne o bem e o mal. Quando você vê uma pessoa que só vê um lado da moeda, nunca vê os dois lados, é típico da inexperiência e da falta de crescimento. Uma das características da maturidade que Paulo menciona é discernir o bem e o mal. É ver o que está certo e ver o que está errado, o que está bom e o que está ruim. E não fazer um pacote só, jogar tudo fora, mas tentar aproveitar muita coisa daquilo que está boa. Tá, diante disso, por favor, Raquel, eu quero trabalhar com vocês hoje, esses 15 minutos ainda que me restam, sobre esta proposta. Sobre 3 evidências. 3 evidências do crescimento do cristão. Não está lá, mas eu quero convidar você que abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, que é o texto que nós vamos nos basear para a gente fazer uma breve reflexão no texto de Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Por favor. Efésios 4, 15 e 16. Encontraram aí? Efésios 4, 15 e 16. Vamos ler juntos, em uníssono, o texto? Efésios 4, 15 e 16. Juntos. A versão que a gente usa é atualizada, né? A versão que a maioria dos cristãos tem. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, o texto está falando no versículo 15, você pode ver a expressão cresçamos. A ênfase do texto é crescer. No versículo 16 fala aumento. Paulo está enfatizando o crescimento, o aumento da vida do corpo, da vida do cristão. E ele vai nos ajudar nesses 2 versículos em apontar pelo menos 3 evidências do crescimento. A primeira delas é esta que está aqui. É que o cristão, ele cresce na vida com Deus quando se tem a Cristo como cabeça. Ele fala naquele que é a cabeça, Cristo. Paulo está dizendo que Cristo é a cabeça de tudo que é feito no corpo. É Ele que nos dá a direção para o crescimento. Essa é a ideia de Paulo. Sem suas orientações, é como se a gente fosse um cachorro. Não vai sair por aí dizendo que o pastor disse que os crentes são cachorro, não. Eu estou dizendo que sem as orientações de Cristo, sem a direção de Cristo, é como se a gente fosse um cachorro que corre atrás do rabo. Já viram essa expressão? Não vai para lugar nenhum. É mais ou menos essa ideia de Paulo. Ele está dizendo que Cristo que é a cabeça do corpo, o corpo tem que seguir a sua cabeça. Tem até um ditado popular que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Basicamente Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que Cristo é a cabeça, é aquele que deve iluminar com as suas palavras qual o caminho que eu tenho que trilhar, qual a vida que eu tenho que seguir, como deve ser o meu comportamento, como que deve ser minha espiritualidade, como que deve ser a minha relação. Cristo é a cabeça, essa é a ideia de Paulo. Tudo na vida com Deus depende dessa verdade, de ter Cristo como cabeça,
como um orientador, como um alimentador do corpo. Esta é a primeira evidência se eu estou crescendo. É se eu tenho Cristo como a cabeça, Cristo como aquele que dirige minha vida, como alimenta a minha vida, quem norteia a minha vida. É Cristo que deve, em sua vontade, conduzir a minha vida. É facinho, não é? Eu tenho essa evidência na minha vida. Cristo é o meu cabeça, Cristo é o meu governador, é o meu dirigente, é o meu guia, é aquele que direciona a minha vida. Essa é a ideia de Paulo. A segunda evidência, por favor, Raquel, é que o crescimento cristão acontece quando se segue a verdade em amor. Paulo fala assim: mas seguindo a verdade em amor. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é mais importante para você, a verdade ou o amor? Qual que é o mais importante, a verdade ou o amor? Quem acha que o mais importante é o amor, levante a mão. Ok, os dois senhores. Quem acha que o mais importante é a verdade, levante a mão. Tem gente também. Tá. Se sua resposta foi que o mais importante é o amor, você errou. Se você acha que o mais importante é a verdade, você também errou. Alguém já disse que a verdade sem amor é brutalidade. E o amor sem a verdade é hipocrisia. Legal isso, né? A verdade sem amor é brutalidade. E o amor sem a verdade? Hipocrisia. Eu acho que essas duas questões, deixa eu fazer um parênteses no sermão, não está aqui escrito não, mas é que eu lembrei agora. Essas duas questões têm na história da igreja causado muitos rachas, muitas cisões, muitas divisões, muitas brigas. Tem normalmente o grupo da verdade e tem normalmente o grupo do amor. E aí, quem acha que tem a verdade, a usa como brutalidade para se prevalecer. E quem acha que tem amor, muitas vezes não está nem aí para a verdade. E aí usa de muita hipocrisia. Acho que o tempero desses dois aspectos aí é ponto de equilíbrio. Verdade e amor sempre tiveram assim na disputa na igreja cristã. E a razão é simples. Sabe qual é a razão? Quem souber, eu convido para almoçar na minha casa. Não hoje, porque eu não falei para minha mulher. Sabe qual é a razão? A razão da gente não conseguir temperar amor e verdade é a imaturidade. É a imaturidade. Pessoas maduras sabem usar a verdade com amor. Elas não são brutas. Pessoas maduras não usam amor sem verdade. Elas não são hipócritas. É importante a gente entender
essa dança entre verdade e amor. Eu coloquei aqui, eu me empolguei tanto pensando sobre verdade e amor, eu escrevi quase o sermão inteiro sobre isso, mas não vai ficar faltando o último ponto, eu não quero que falte. O que demonstra maturidade, crescimento, é alguém maduro que fala a verdade em amor, brandamente. Não há como existir amor sem verdade para Paulo dentro do crescimento. Não há como existir a verdade sem amor dentro do conhecimento, dentro do crescimento. Falando a verdade, poderia ser, como diz o texto, quando ele diz seguindo a verdade, a gente poderia traduzir mais ou menos assim, caminhando na verdade. A gente poderia traduzir de uma forma mais literal, ser verdadeiro. Ser verdadeiro. A pergunta que a gente poderia fazer é: qual a verdade? Você está falando tanto de verdade, verdade e amor, mas qual a verdade? A gente vive em tempos de relativização, né? A gente tem vivido em tempos onde não há mais verdade, não é? É possível que você vai ouvir como você tem ouvido, mas não é de agora, não é? Eu acho que fazer panelaço só para o PT, ou para Lula, ou para Dilma é muito pouco. A gente devia fazer panelaço para o Alckmin. A gente devia fazer panelaço para o Fernando Henrique Cardoso. Porque o que existe de processos que esses homens conseguiram e conseguem se livrar é coisa absurda. Não é? Mas eu nem sei porque que eu falei nisso agora. É por causa da tristeza que a gente se encontra. Foi por isso que eu falei nisso. Não, eu lembrei. É porque existe uma relativação muito grande da verdade. O sujeito tem a cara dura de dizer que tudo que existe contra ele é perseguição. Mas isso não é de agora com o PT, não. Só se a gente tiver memória muito curta. Não é? Com a verdade da palavra. Quando o texto fala, no versículo 15, seguindo a verdade, em outras palavras está dizendo seguindo a palavra. Essa que é a verdade. E não é só a verdade do Novo Testamento, é do Velho Testamento. Cristo e o Evangelho são as verdades que a gente tem que seguir. Mas em amor. A gente não pode pegar, uma vez eu recém-convertido, muito próprio de novo convertido, cheguei para minha mãe, que não tinha se convertido na época, e disse assim, preguei o Evangelho para ela, e perguntei: mãe, se a senhora quiser esse Evangelho, Deus vai perdoar a senhora, e a senhora vai ser salva. Agora, se a senhora não quiser, a senhora vai para o inferno. Mas falei o inferno com um tom enfático. Eu me lembro como se fosse hoje. A minha mãe, pobre pecadora, não mais do que eu, né? Ela chorou ao ouvir aquilo. Mas ela chorou de raiva. Chorou de raiva. Como é que você, meu filho, diz que eu vou para o inferno? Eu que te botei no mundo.
E eu falei, não foi com letras garrafais, eu falei foi com tom garrafais. A verdade, ela precisa ser branda, fazer bem a quem ouve. Essa verdade de amor, né? A verdade, ela tem que ser restauradora, transformadora. Quando você tiver que falar a verdade para o seu filho, veja lá como você vai falar. Você pode estar coberta de razão, mas se você não falar a verdade de amor, você perdeu toda a razão. Você é um bebê, é um imaturo. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. E uma das evidências da maturidade é quando se vive a verdade em amor. Quando você vai falar uma verdade para o seu marido, olha lá como você vai falar a verdade para o meu colega, que eu sei que ele é meu colega. Quando você for falar a verdade para sua esposa, olha lá. E para o seu irmão na igreja, que você discordou dele, olha lá. Vamos crescer nisso. Vamos crescer nisso. Eu já falei várias vezes que a verdade não tem que ser dita doa quem doer. A verdade tem que ser dita em amor. Isso é uma evidência de crescimento. Quando eu sei da verdade, mas que eu vou usá-la para edificar, para construir, para restaurar, para trazer vida. Era tão bom que fosse assim, né? Mas às vezes a gente é grosso, seco. Usa a verdade sem amor e ela é bruta. E afugenta as pessoas, decepciona as pessoas, entristece as pessoas. Falar a verdade em amor é sinal de maturidade cristã. Há quem ame, mas não consegue falar a verdade. É o outro lado da moeda, né? Há quem ame, mas em nome desse amor não consegue o quê? Falar a verdade. Uma vez eu me permita contar uma experiência minha. Eu amei hipocritamente um amigo. E eu me lembro que quando ele descobriu um certo episódio da família dele, e que eu já sabia há pelo menos 7, 8 anos, ele me procurou com os olhos cheios de lágrimas e disse assim: fale para mim, há quanto tempo você sabia como meu amigo e nunca me contou? Eu baixei a cabeça e pedi perdão para ele. E disse: olha, há pelo menos 7 anos eu sabia de tudo isso, mas nunca tive a coragem de ser verdadeiro e te contar. Ainda hoje continua um grande amigo meu. Ele me perdoou, né? E a gente resolveu nossa questão. Mas às vezes a gente ama e não tem coragem de falar a verdade. Isso pode ser hipocrisia. Essa que é a grande verdade. Há quem goste de falar a verdade, mas não fala de modo amoroso. E há quem ama e que não fala a verdade. Verdade sem amor é brutalidade. Amor sem verdade é hipocrisia. A fim de não sermos hipócritas ou brutos, a gente precisa crescer e amadurecer. Viver a verdade em amor. Você concorda comigo? Diga um amém. Tá fraquinho, mãe. Agora melhorou. Todo mundo acordou agora. Ei, Murilo? Acho que a terceira evidência para a gente encurtar. Vamos lá. A terceira evidência está aí.
A evidência de amadurecimento, de crescimento, é quando se há uma justa cooperação. Eu amadureço quando eu aprendo o valor do outro. É bem psicologia, é bem autoajuda isso, né? Mas não, Paulo está dizendo isso. A gente for olhar para você ver que Paulo está dizendo isso. Eu amadureço, eu cresço. Uma evidência disso é quando eu ajo na justa cooperação. Eu entendo o meu lugar na vida do outro. É a ideia de Paulo, quando ele usa a expressão justa cooperação. Eu entendo o propósito de Deus me pôr dentro da igreja. É que Ele quer que eu cresça não só verticalmente. Deus quer que eu cresça o quê? Horizontalmente, na relação com o outro. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Essa é a evidência que Paulo está enfatizando agora. É quando o cristão vive, está na cooperação com os outros cristãos. E aí a gente começa a entender o que é a igreja local. O que é igreja? É um pertencente ao outro. Eu nem lembro mais do sinal de pertence. Como que é o sinal de pertence? É um E? Não é o sinal, o sinal em libras, eu estou perguntando o sinal. Matematicamente, como que é o sinal de pertence? Lembra da matemática, o Ezinho? O que é igreja? É mais ou menos isso, é a justa cooperação. É um que pertence ao outro, que entende que crescimento na vida com Deus tem a ver com a minha relação com o outro. Maridos, precisa crescer com as esposas. Esposas precisam crescer com os maridos. Filhos precisam crescer com os pais. Pais precisam crescer com os filhos. Irmãos na fé, rebanho de Deus, família, lavoura, edifício, são as expressões que Paulo usa. Precisa crescer na relação mútua. Qualquer pessoa que deixa de viver isso, deixa de viver a vontade de Deus, e nisso peca. Quando a gente para de viver numa justa cooperação, a gente peca um com o outro. Tá bom, para começar o mês falando sobre crescimento, dá para voltar a primeira projeção, que é o tema do mês, Raquel, por favor. Maturidade do discípulo, crescimento com profundidade. É o desafio para a gente no mês de aniversário da igreja, mês de março, dia 12, é o mês de aniversário. A gente quer que você se dê esse presente e dê esse presente à sua igreja, de pensar em crescer na vida com Deus. Você já cresceu em direção a tantas coisas, pensa agora em crescer na direção com Deus. Não estagne, não atrofie, mande para os quintos de qualquer lugar, toda e qualquer cronicidade que te impeça de crescer. Que você entenda que o caminho de Deus para você e para mim é o caminho do crescimento.